Dezembro, irmãos, geralmente é o mês onde a igreja se debruça sobre o nascimento de Cristo. Sem exceção, quase todas elas pregam esse tema durante quase todo esse mês, de uma forma ou de outra, trazendo a mensagem do Natal para a igreja. Isso é muito saudável isso. Por quê? Porque nem todos entendem. Desculpe, irmãos. O significado, a mensagem, a figura e as consequências do Natal. Não é? Então, é saudável que a igreja ela faça isso e traga memória ao nosso coração, não é? Realmente o que significa, não é? Para a igreja, não é? E o que significa para o povo de Deus, o significado e a mensagem do Natal. A mensagem do Natal. Hoje nós trataremos sobre um tema mais específico hoje, né? Encerrando a nossa série sobre esse tema do Natal. Nós vamos estar pregando hoje sobre a mensagem do Natal. Não é? E a minha pergunta é, qual é a mensagem do Natal? Não é? É interessante essa pergunta, você deveria fazer a você mesma, observar o que está em sua volta aí. O Natal significa mesmo isso que está aí fora? É isso que simboliza o Natal? Não é? Se você tiver fundamentação bíblica, você vai dizer que não. Está tudo fora, está tudo correndo fora. Não é? Até o próprio símbolo do Natal não é Cristo, é Noel. Isso foge completamente ao significado do Natal, a sua mensagem, a sua figura, não é? E as suas consequências. Não é? Por mais que possamos pensar que o Natal tem uma mensagem de alegria, amor e paz, na verdade, sua mensagem fundamental é de arrependimento e de redenção trazida pelo reino de Deus. Abre Mateus, capítulo 4, versos 12 a 17. Você vai perceber isso aqui. Quem está falando aqui, quem está pregando aqui, é o mensageiro, é o próprio Natal, é o Cristo, já na fase adulta, quando começou a sua vida pública. E aqui está o seu primeiro discurso, a sua primeira pregação para o seu povo, lá na Galileia, lá para os gentios. Diz assim a palavra de Deus: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Não porque ele quis, não porque ele escolheu, não porque era beira-mar. O fato aqui não é esse, há um outro fato maior aqui do que esse. Situada à beira-mar da região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu, agora vem o motivo por que ele foi morar ali, para se cumprir o que se havia dito por meio do profeta Isaías. Então isso foi há 800 anos antes. E Cristo está cumprindo a promessa, está trazendo a realidade de fatos que foram anunciados, que foram profetizados 800 anos antes. E o que foi anunciado por Isaías há 800 anos antes? O nascimento do Messias, o Natal. E o texto diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então a gente começa a observar aqui que Jesus sai do meio do povo judeu e vai para os gentios, para alcançar esses corações. Aqui vamos ver a realidade do contexto do povo. Povo que vivia em trevas. Isso aqui por causa do seu pecado. Viu grande luz. Então, a luz expulsou as trevas. E os que viviam na região da sombra da morte. Qual é a consequência do pecado? É a morte. O que é que diz? Resplandeceu-lhe a luz. O verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar, a confirmar a profecia de Isaías, que ele era a luz do mundo que veio trazer justamente isso, luz para as trevas e a sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: olha, a primeira pregação de Cristo. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, a mensagem do Natal, irmãos, não é uma mensagem de alegria, de amor e paz, como é pregada aí fora, mas é de arrependimento e de redenção trazida pelo reino
pelo reino dos céus, ou o reino de Deus. A pergunta é, como o mundo caído e morto pelo pecado, que caminha para o inferno, pode celebrar o Natal com alegria e paz e amor? Isso revela que a grande maioria da humanidade não conhece a mensagem do Natal. Estão enganados, é um engodo, é um engano. O espírito natalino, tão badalado entre muitas pessoas, movimentos e campanhas, não passa do mover do homem procurando a felicidade de ser útil e de se justificar por meio das suas boas obras e ações a si mesmo. Observa isso em nosso contexto. É momento de perdão, é momento de reconciliação, é momento de humildade. Esse não é o discurso aí fora, você ouve isso a todo momento. Isso é o discurso do homem em favor de si mesmo. É nesse contexto que ele vai a si mesmo e diz assim, eu sou bom, não sou tão mal como pareço, há dentro de mim uma chama de bondade. Posso ver isso pelo menos uma vez no ano, no Natal. Isso me dá prazer e me faz útil ao contexto. É isso que nós vemos, irmãos. É isso que nós vemos. A mensagem do Natal de hoje tem um foco no homem, no seu prazer e na sua utilidade a si mesmo. Não tem nada de Cristo. Jesus está fora, está ausente desse contexto. A mensagem do Natal que o mundo acredita nada tem a ver com a mensagem bíblica do Natal. Nada a ver, irmãos. Não há qualquer comunhão. Até o presépio que se monta não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Como eu já falei aqui, Cristo não nasceu num estábulo cheio de animal. E não é essa a ideia. O contexto da casa do povo judeu naquela época era um retângulo grande, dividido em 3 partes. A parte onde ficavam os animais, a parte do meio, que era o lugar de se comer, e a outra parte era onde o povo dormia. Tudo num lugar só. Quando José e Maria vão a Belém para fazer o recenseamento, a cidade está cheia, os hotéis estão cheios. E quem recebe José e Maria? Os seus parentes, porque eles não tinham onde ficar. Não porque eles foram rejeitados pela sociedade ou pelo dono do hotel, não é isso. Porque José e Maria eram da família de Davi. Então eles foram bem recebidos em Belém, em Judá. Então os parentes recebem ele. Como a casa estava cheia também, eles dão esse lugar onde os animais ficavam, para eles dormirem ali. E Maria tem um menino ali, e é amparada por todos. Então isso tem que ficar bem claro no nosso coração, né? Na nossa mente. Não é como está o presépio ali, gado, camelo, bode, vaca, não sei o quê, não tem nada disso, gente. É um lugar insalubre para uma criança nascer. Vocês sabem disso. Para pegar infecção é rapidinho, então não tem esse contexto. Isso é fora, isso é criação da mente humana. O Natal bíblico traz em seu conteúdo um servo que sofre do juízo de Deus na cruz, que leva sobre si a condenação do pecado, que traz a salvação de Deus para os homens a quem Ele quer bem, por meio da criança, né, por meio da graça expiatória de Jesus. O Natal bíblico revela o reino dos céus. O contexto do Evangelho de Mateus, é interessante a gente pensar nisso aqui, para entendermos, né? O Evangelho de Mateus, ele é repleto dos costumes da tradição judaica. Mateus revela Jesus como Messias, sacerdote e rei. Essa criança que nasceu, ela é o Messias, ela é o sumo sacerdote e ela é rei. Jesus é o cumprimento profético messiânico apontado no Velho Testamento pelos profetas, principalmente por Isaías aqui no contexto. Jesus é o sacerdote que se oferece a seu Pai como sacrifício em favor do seu povo. Isso é verdade. Ele é o rei soberano, que governa toda a história com a palavra do seu poder. Irmão, se você pensa que a história está solta, os homens fazem o que querem,
Você pode até ter esse julgamento ao observar o que está acontecendo, mas, se você olhar pela visão bíblica, não está. Tudo que está aí está sobre o governo de Deus. Sobre o governo de Deus. Aí você me pergunta, mas pastor, como é que tudo isso acontece? Tanta maldade, tanta coisa esquisita e estranha. Isso é o juízo de Deus sobre essas nações, sobre a nossa nação. Sabe qual é o pior juízo de Deus? É quando ele entrega o homem ao seu próprio caminho. Aí não tem volta. Não tem volta. Ele faz o que está fazendo aí fora. O que nós estamos vendo aí. O texto que lemos em Mateus 4, versos 12 a 17, é central no cumprimento profético sobre o Natal e a sua mensagem de arrependimento e redenção. Então, Natal, irmãos, tem essas duas mensagens. Arrependimento e redenção. Por quê? Porque onde há arrependimento, há redenção. Deus redime o homem. Em Mateus, Jesus é batizado, aqui no contexto desde o capítulo 1 até o capítulo 4, vence a tentação do diabo, recebe a notícia da prisão de João Batista, vai para a Galileia, cumprindo a profecia de Isaías. Isaías 9, 1 e 2. Inicia seu ministério público dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Então, irmãos, primeiro, a mensagem do Natal é o cumprimento profético redentivo. O Natal é o cumprimento profético e redentivo trazido por Jesus. O texto de Mateus, não é? É o cumprimento profético de Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2. Jesus chega numa terra sufocada pelas trevas e pela sombra da morte. Acabamos de ler do texto aqui. No contexto de Isaías, ele revela com graça a profecia da redenção do povo de Deus, mesmo apontando o juízo de Deus sobre a nação de Israel por causa da idolatria. Em Mateus, Jesus chega para o mesmo povo, 800 anos antes. Agora, Jesus está presente para o seu mesmo povo, e a natureza humana é a mesma. Isso é de doer o nosso coração. Porque tanto faz o contexto de Isaías, o contexto que Jesus viveu 800 anos depois, e o nosso contexto mais de 12 mil anos depois. A natureza humana é a mesma, a mensagem é a mesma para mim e para você, como foi lá em Isaías, quando ele pregava para a nação cativa da Babilônia, pela Babilônia, Jesus pregando para a nação cativa de Roma, e nós aqui, uma nação cativa dos caprichos dos poderosos. Jesus, ele é a luz que resplandece nas trevas, para iluminar o coração desesperado e exausto, cansado de sonhar por um mundo melhor, vendo que a maldade do homem transforma o sonho em pesadelo e a esperança em desesperança. Porque essa é a nossa realidade. Se você for esperar uma resposta do Estado ou do governo, você vai afundar. Porque não vem. O Estado não redime ninguém. Governo nenhum redime ninguém. Não tem poder para isso. Porque todos, sem exceção, estão deteriorando por causa do pecado. Mas se você olha para Cristo, abraça a sua mensagem, se arrepende dos seus pecados, a redenção de Deus entra em seu coração. Aí sim, é o único que pode redimir o homem da sua deterioração por causa do pecado. Jesus começa o seu ministério público trazendo a mensagem do Natal. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, olha só, olha o objetivo de Cristo, o seu propósito, o que ele quer fazer. Ele passou a pregar e a dizer. Isso aqui é fundamental no contexto do texto. Por quê? O verbo passar no original pode ser traduzido por governar, ser o líder. Olha só que coisa linda aqui.
Então, é muito interessante aqui no texto você perceber que ele finaliza aqui, o reino de Deus está próximo. Mas antes tem, Jesus começou a pregar, passou a pregar, ele começou, então veio o governo dele sobre a humanidade, sobre o povo ali presente. Então podemos ler assim no texto, daí por diante Jesus governa a história da humanidade, a partir de onde ele está. A primeira mensagem do Natal é que Jesus governa. Jesus governa, ele é o governante da vida de todos. Ele chega como governante, aquele que lidera, comanda, dirige, dá rumo, apruma um marco, aponta o porto seguro, tudo que nós precisamos, irmãos, na vida. Não são as filosofias, não é a sociologia, não é as ideologias políticas que vão nos dar o rumo, que devem governar a nossa vida, ou nos aprumar para o caminho correto. Não são. Porque elas apodrecem. São feitas por homens imperfeitos. A informação de Mateus não é simplesmente uma notícia do início do ministério público ou do nascimento de Jesus. A força do verbo vai mais além, aponta para a chegada do governante prometido por Isaías. Aquele que domina, aquele que governa, com graça e misericórdia. Jesus chega para governar e colocar em ordem o caos, o desespero. Ele governa trazendo a luz nas trevas. Ele governa trazendo luz no lugar da morte. Ele governa cheio de graça e verdade. Ele chega com poder para governar os corações desesperados e encharcados pelo pecado, como era o seu e como era o meu coração, e como é o coração do povo aqui no contexto da época. Seu governo é o governo de luz, que ilumina os corações, que traz esperança, vida, que justifica o pecador diante de Deus. Isso é o Natal, irmãos, é a sua mensagem. Se o nascimento de Cristo não traz isso em sua consciência, não revela isso no seu coração, você está sem entender o que é o Natal. A mensagem do Natal é muito maior do simples fato do nascimento. Mas ela aponta para algo maior do que o nascimento de Cristo, para o próprio Cristo. Ele vem trazendo o reino de Deus à terra. Isaías 9, versos 6 e 7, revela de maneira clara o governo de Cristo. E diz assim o texto: o governo está sobre os seus ombros. Ele passa a pregar, ele passa a governar. Porque o governo do reino de Deus e da humanidade está sobre os seus ombros, sobre o seu domínio, o seu querer, sua vontade, os seus propósitos. Para uma terra que vive o caos, a corrupção, a injustiça, o desgoverno, a maldade, a imoralidade, a injustiça, Jesus chega para governar. Olha que coisa linda, irmãos. Exortando o pecador ao arrependimento. Ele quer o seu coração, ele quer alcançar o seu coração. Ele não pode mudar. A sociedade, irmãos, não muda por um discurso político ou por promessas políticas, mas ela muda a partir do momento que os corações dos homens mudam, e isso é só e somente si pelo poder de Deus. Seu governo está no mundo dos homens, seu governo age no caos do coração do homem, trazendo arrependimento e redenção. Você arrependeu-se? Foi por vontade própria? Não. Nem isso partiu de você. Por quê? Porque foi o confronto dessa palavra, dessa mensagem que adentrou o seu coração, constrangeu e quebrou as amarras do pecado. E você visualizou a realidade de Cristo. E você se arrepende pela convicção dos seus pecados, trazido pelo Espírito Santo. É o reino de Deus, é o governo de Deus entrando em seu coração e governando agora a sua vida. Não há lei, não há regra de conduta moral, direitos adquiridos que tragam ao coração do homem uma mudança radical de comportamento.
Não é a sociedade que vai fazer isso. Só o governo de Cristo no coração do pecador pode levá-lo ao arrependimento, trazendo a redenção de Deus à sua vida. Isso é o Natal, irmãos, essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é profética, é para todas as épocas, é para todas as circunstâncias, é para os corações dos homens que querem Deus, e também dos homens a quem Deus quer bem. O governo de Jesus chama o pecador ao arrependimento e à redenção, mas quem chama é Ele, é o seu governo. Mensagem do Natal, claríssima aqui no texto. Olha só, terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar além de Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz. Como é que essa luz chegou a ele? Por meio da pregação de Cristo, irmão. Não tem como a luz chegar de outra maneira. A gente viu aqui nas pregações de quinta-feira que Jesus passava desapercebido pelas pessoas, porque não tinha nada nele que chamasse atenção, nem beleza, nem formosura. Ele era um homem comum. Agora, quando ele abria a boca, irmãos, aí sim. Então, a luz chegou às trevas e à sombra da morte por meio da sua pregação, da sua palavra. Segundo, irmãos, a mensagem do Natal é o Evangelho de Cristo. O conteúdo da mensagem do Natal é o Evangelho de Jesus, não tem outro. Daí por diante, Jesus passou a pregar. Olha só, o texto diz, daí em diante Jesus começou a pregar. Seu governo inicia com a proclamação da boa notícia, da boa nova. O verbo pregar significa um alto oficial do rei convocado com suas credenciais para proclamar a mensagem em alta voz e inteligível do seu rei. Então Jesus vem e ele prega não a sua mensagem, mas a mensagem do Pai. Olha a sua submissão aí. Ele é um arauto oficial do rei. O seu governo é instituído por Deus. Ele é um representante, é um governador que desce, que vem governar entre os homens, mas a sua mensagem é a mensagem do céu, a mensagem de Deus para os corações dos homens. Ele é um arauto. Ele não pode pregar algo que não seja além do que a voz do seu próprio Pai. E ele diz isso nos Evangelhos. Eu e o Pai somos um. E ele faz o que o Pai manda ele fazer. Não é qualquer um que é enviado para proclamar a boa nova. Observe isso aqui, é o mais alto representante do reino de Deus. É o seu próprio filho, seu único filho. Porque todos os outros são adotivos. Mas o único filho de Deus é Cristo. Nós somos filhos adotivos. Fomos adotados em Cristo Jesus. Mas ele é o único filho legítimo, leal e real diante dos olhos de Deus. É o seu próprio filho que vem para trazer a boa nova do Evangelho a um povo que vive em trevas, na sombra da morte. É necessário que ele pregue para que essa luz resplandeça entre os homens. É necessário que ele exorte o pecador sobre o seu estado de condenação e rebelião e da sua necessidade de arrependimento e de crer na boa nova do Rei. É isso que ele faz com a mensagem do Natal. A boa nova do Rei é Jesus, é enviado por Deus para habitar no meio dos homens, cheio de graça e verdade, trazendo o seu governo pela pregação do Evangelho. Como é que você se converteu? Ou foi lendo a Bíblia, ou foi lendo um folheto, ou foi alguém pregando para você. São as três maneiras de você se converter, não tem outras. Tudo meio movido pelo Evangelho, pela palavra, né, que chegou à sua mão, ou que chegou ao seu ouvido, ou que chegou aos seus olhos pela leitura da Bíblia. Minha avó se converteu lendo a Bíblia sozinha. Poder de Deus, irmãos, mover de Deus. E eu conheço muita gente que converteu lendo um folheto. Agostinho, né, tão celebrado pela Igreja Católica, né? Converteu, só leu ao ler um folheto, estava jogado no chão. E muita gente, irmãos,
se converteu dessa forma. Isso mostra o poder desse evangelho. É a boa nova do rei, diz respeito à revelação do evangelho da salvação, pela pregação de Cristo, trazendo o perdão dos pecados e a redenção de Deus. Porque, irmãos, não adianta nós apenas apontarmos o pecado das pessoas e dos pecadores. Isso é muito aterrorizante quando nós não damos o remédio para essa condição. Então, quando a palavra de Deus aponta o pecado em nosso coração, ela automaticamente aponta também o remédio, que é Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados, caso haja arrependimento. Diz assim o texto lá em Mateus, em Lucas 11:1. Não temais, eis que vos trago boa nova, vos trago o evangelho da vida, da salvação, da consolação, da comunhão com Deus. O evangelho da redenção de Deus em Cristo. E continua. Esta verdade aqui, Lucas 1:11, esta verdade será de grande alegria para o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Messias, que é o Natal, que traz a mensagem de boa nova. Nasceu o governante ungido, separado para governar segundo a vontade do Pai. Nasceu para ser ungido com a cruz e morrer para satisfazer a ira de Deus, trazendo para o seu povo a reconciliação com Deus. Precisamos entender isso aqui, irmãos. Cristo morreu, primeiramente, para satisfazer a ira de Deus. Consequentemente, Deus se satisfazendo da ira, ele recebe o sacrifício de Cristo em favor dos pecadores. Ele vem exortar o seu povo com a boa nova do Evangelho. Arrependam-se de seus pecados e creiam em Deus, porque está próximo o reino dos céus. Próximo aqui, irmãos, como eu falei no começo aqui, quando nós vimos esse texto pela primeira vez, não é longe, lá vai chegar, está bem longe. Não, próximo aqui é bem perto, é visível, é presente. Ele é o reino de Deus. Eu cheguei. Ele está dizendo, eu sou o reino de Deus que está próximo de vocês. Escutem, ouçam, ouve, ó Israel, a palavra do Senhor. Ouve, ó igreja, a mensagem do Evangelho. Porque ela pontua, ela mostra, ela revela o reino de Deus. Outro verbo interessante aqui no texto, daí por diante passou Jesus a dizer. Ele passou a pregar e a dizer. São verbos diferentes, com significados diferentes. Dizer significa ensinar, exortar, dar entendimento, traduzir o significado da mensagem. Mas o que foi que Jesus veio ensinar? O reino de Deus. O que foi que Jesus veio dar entendimento sobre o reino de Deus? O que foi que Jesus veio trazer o significado do reino de Deus? Esta é a sua mensagem. Ele não só prega, ele ensina, ele exorta, ele dá entendimento, ele traduz o significado da sua pessoa, da mensagem do Natal para os corações dos seus ouvintes e daqueles que estão lendo a sua palavra. Pedro, em sua primeira carta, ele diz o seguinte, olha que coisa linda aqui. Na sua boca não se achou engano, nem dolo algum em seu coração. A sua pessoa era santa. A sua palavra era pura, sem engano, sem dolo, sem maldade. Ele era aquilo que ele pregava, ele é aquilo que ele prega. A palavra de Deus revela o coração de Deus. A mensagem do Natal, ela é límpida, ela é clara, ela é real, ela é viva, ela é sem engano, sem subterfúgio, sem malícia, sem maldade, sem dolo. Cristo está dizendo, com a sua mensagem do Natal, eu vim para trazer a salvação da condenação eterna. Eu vim quebrar o poder do pecado na vida do pecador. Eu vim trazer a libertação da escravidão do pecado. Eu vim pagar o preço da condenação que está sobre vocês.
Eu vim livrá-los da morte eterna, da condenação eterna e do inferno. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância aqui é vida em comunhão com Deus. Não é vida farta de bens materiais, como muitos entendem. Não é isso aqui, essa abundância. Mas a abundância aqui é essa comunhão plena com o Senhor, que nós temos. Eu vim para reconciliá-los com Deus, justificando-os dos seus pecados. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante Cristo temos paz com Deus. Eu sou, Jesus diz, a mensagem real do Natal. Sou eu, nada mais fora de mim. Terceira coisa aqui, irmãos, que a mensagem do Natal nos ensina. O que esse texto nos ensina, desculpem. A mensagem do Natal é de arrependimento e de redenção. Isso aqui é extraordinário. Nós não temos a dimensão da profundidade do que isso significa. Queria eu que Deus abrisse meu coração e meu entendimento para entender isso aqui. Mas, infelizmente, com essa natureza ainda pecadora, irmãos, eu fico vagando ainda sem entender, sem essa compreensão tremenda e profunda desse contexto de arrependimento e redenção. Porque se eu tivesse, irmãos, essa realidade do que é isso aqui, a minha vida seria outra. Eu seria mais comprometido. Eu seria mais grato a Deus. Eu seria menos egoísta, menos iracundo. Eu estaria mais prostrado aos pés de Jesus, sendo grato a Ele por todas as coisas. Eu seria o melhor marido, o melhor pai, o melhor pastor. Mas a minha natureza humana, irmãos, ai, que natureza desgraçada é essa? Que eu luto contra ela todos os dias, todas as horas, todos os minutos, porque o que eu quero fazer, conforme a Escritura, eu não consigo, irmão, muitas vezes. Mas o que eu não quero fazer, o que eu não devo fazer, isso eu vou e faço, naturalmente. Isso me quebra, isso me arrasa. Mas, graças a Deus, pelo texto de 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados próprios. Isso me dá um conforto, irmãos, na minha luta contra o meu pecado, a minha natureza. Não é contra os outros. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais que atuam sobre a minha vida. Não é sobre a vida dos outros, irmãos. Principalmente a minha vida. A mensagem do Natal é de arrependimento e redenção. Na pregação, Jesus chama seus ouvintes ao arrependimento e aponta a redenção, mostrando o reino dos céus para os arrependidos. Isso é redenção, irmãos. Arrependimento e redenção são os fundamentos da mensagem do Natal. A mensagem do Natal gira em torno desta verdade. A mensagem do Natal é centrada no arrependimento e na redenção de Deus sobre os arrependidos. A mensagem do Natal deve lançar o homem por terra, clamando a misericórdia de Deus, e Deus graciosamente o levanta, redimindo a sua vida pela pregação do Evangelho. A mensagem do Natal deve rasgar o coração do pecador em um brado de gratidão. Ele veio para salvar, ele veio para dar a sua vida, ele veio para reconciliar o sujo com o santo Deus. Isso aqui é tremendo, irmãos. A sujeira com a pureza. A pregação de Cristo deve produzir no coração do seu ouvinte uma profunda convicção de pecado, arrependimento e um brado de gratidão pelo perdão da graciosa redenção de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. A mensagem do Natal, ela revela Jesus se misturando com o sujo para salvá-lo. Revela Jesus se movendo com os braços abertos aos leprosos de coração, trazendo cura. A mensagem do Natal revela Jesus se misturando com o suor fedido do pecador,
trazendo o aroma suave da graça da salvação para ele. A mensagem do Natal, ela revela Jesus se inclinando para ouvir e atender o pedido de misericórdia e perdão bocejado pelo mau hálito do pecador. Jesus revela a mensagem do Natal, Jesus abraçando os desorientados, esmagados pelos açoites da vida e os conduzindo a pastos verdejantes. A mensagem do Natal revela Jesus abrindo sua mão para conduzir os cegos às águas de descanso. Revela Jesus sendo pregado na cruz, dizendo ao Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmão, se você não entende a mensagem do Natal nessa perspectiva, nessa visão bíblica, você não está entendendo o que é o Natal, segundo a Escritura. A mensagem do Natal faz com que o pecador, se ele entende, clame, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mensagem do Natal é a mensagem do arrependimento e da redenção provocada pela santidade de Deus, que nos cobre pela graça que há em Cristo. Sem nós merecermos, irmãos, porque somos o que somos. Somos pecadores. A mensagem do Natal é a mensagem de arrependimento e redenção provocada pelo derramado amor de Deus nos corações estragados e corrompidos pelo pecado. Sem que nós merecemos esse abraço. A mensagem do Natal é a mensagem de arrependimento e redenção promovida pela pregação da Boa Nova, que diz, porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Pecadores rebeldes, abomináveis, filhos da ira, sem esperança no mundo, mortos em delitos e pecados. Nesta condição, Deus, em sua infinita bondade, dá o seu único filho para ser sacrificado por pecadores, trazendo a sua redenção. A mensagem do Natal deve provocar no coração do homem uma profunda convicção de pecado e um clamor alucinado pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Irmãos, concluindo nossa mensagem de hoje, o verdadeiro Natal nos chama para nos arrependermos e crermos em Cristo. A mensagem do Natal é a mensagem de arrependimento e redenção. Nunca esqueça disso. Você pecou, arrependeu-se, Deus lhe redime. Não de uma forma banal, como muita gente faz, mas você tendo seriedade, confessando de coração sincero a Deus o seu pecado e clamando a sua graça e misericórdia e o seu perdão. A mensagem do Natal é muito simples, é muito clara, mas infelizmente, irmãos, nossos olhos foram cobertos por mensagens paralelas que nada tem a ver com o Natal. Compre, 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 consuma, consuma, consuma. Hoje é Natal. Isso não é Natal, irmãos. Isso nunca foi Natal. Isso não simboliza nada. Papai Noel, Jingle Bell, Jingle Bell, isso também não quer dizer absolutamente nada do Natal. Natal é uma festa íntima, pessoal, que você compartilha com aquele que também tem esse entendimento do que é o Natal. Aí você pode compartilhar, você compartilha junto, em família. Não é? A mensagem do Natal é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime a viver nesse contexto e nesse entendimento de quem é Cristo, da sua mensagem, dos seus propósitos, e que nós nos possamos nos render a Ele em gratidão, em alegria, e nos submetermos à sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.
Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Acabamos de adentrar na Tua lei, Senhor. Ó Deus, como ela nos confronta, Senhor. Como ela, Senhor, ilumina a nossa cegueira a respeito de quem Tu és. Ó Deus, continua, Senhor, iluminando o nosso coração, Senhor, abrindo o nosso entendimento, para que a nossa vida em abundância contigo, Senhor, seja alegre, vívida, grata, e que o nosso testemunho, Senhor, seja natural, simples, com Teu aroma. Ó Deus, obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado por Cristo, Senhor, o nosso Natal. Obrigado pela Tua palavra escrita, Senhor, que o Senhor deixa para que nós tenhamos, Senhor, conhecimento de quem Tu és, porque nela está a Tua revelação, Pai. Está a esperança da vida, o consolo da vida, Senhor. Está, Senhor, a promessa de vida eterna e da Tua presença, Senhor, em nosso meio e em nosso coração, pelo derramar do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a amadurecermos em Ti, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, pelo que nós lemos e ouvimos hoje, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora até a volta de Cristo. Ó Senhor, como desejamos, como, Senhor, anelamos a Tua volta. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja e estabelecer de uma vez para sempre o Teu reino de glória, Senhor, e restaurar a nossa vida por completo. Assim te oramos, grato ao Senhor, em nome de Cristo. Amém.